dia! Alô, você que está chegando agora no canal Aprendiz do Evangelho. Meu nome é Messias e nessa nossa experiência aqui de leitura e comentário do livro Roteiro, de Chico Xavier, chegamos ao último capítulo, o capítulo de número 40. Mas antes da gente começar com essa leitura e esses comentários, né? Eu volto como sempre, a pedir para todos, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho de notificações. Ajuda e muito, né, ao YouTube entender que o nosso canal traz alguma coisa, algum conteúdo interessante e que ajuda de alguma forma na divulgação da doutrina espírita, né? Como eu já disse, essa frase é dita sendo de Emmanuel, né? Que a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Então, auxilie você também na divulgação da doutrina espírita. E como eu disse hoje, chegamos ao último capítulo do livro Roteiro. Mas antes, de novo, mais um aviso. Eu faço parte, né, com mais 3 amigos, do podcast Despertando Consciência. Estou até com a camisa aqui hoje para vocês verem. Esse podcast é apresentado ao vivo, todas as quintas-feiras, às 21 horas, a partir dos estúdios do Lar Espiritual Seara de José, aqui em Santos, que eu convido a todos a conhecerem. Às segundas-feiras tem as palestras públicas, né? Às quintas, às 19 horas, eu coordeno uma roda de conversa sobre a vida no mundo espiritual, onde, né, da série dos livros do André Luiz, já fizemos Nosso Lar, agora estamos no livro Os Mensageiros, que passou no cinema com o nome de Nosso Lar 2, né? E nessa próxima quinta-feira, nós teremos no podcast a presença do nosso querido amigo Roberto Limeres, tá? Também conhecido como Bebeto. Tem um canal no YouTube também chamado Comentários do Bebeto, tá? E o tema vai ser Cartas Consoladoras, Verdade ou Mito? De que forma uma carta pode auxiliar no processo de aceitação da perda e do luto? Eu convido então a todos a estarem conosco, né? O link do podcast vai estar na descrição, vai ser no próximo dia 29 de janeiro, quinta-feira, às 21 horas, tá bom? Recados dados, vamos ao que interessa, né? Então, chegamos hoje, deixa eu colocar dessa forma, assim, isso. Chegamos hoje ao capítulo 40, cujo título é Ante ao Infinito. E peço a todos que assistam, né, que assistem, eu ainda estou analisando qual vai ser o próximo livro que nós vamos fazer esses comentários. Peço até que coloquem nos comentários aqui, né, do chat, qual livro você gostaria que fosse feito dessa forma que nós fazemos. Não sei se vocês gostaram dessa experiência de a gente ler um capítulo e tecer alguns comentários sobre o capítulo, tá bom? Então vamos lá. Capítulo de número 40, Ante ao Infinito. Amadurecida a compreensão na maioria mental, amadurecida a compreensão na maioridade mental, percebe o homem a sua própria pequenez à frente do infinito. Reconhece que a vida divina palpita soberana desde os princípios magnéticos do mundo subatômico até as mais remotas constelações. Observa que o planeta, grande e sublime, pelas oportunidades de elevação que nos oferece, é simples grão de areia quando comparado ao imenso universo. Vocês já pararam para pensar o quão nós somos pequenos? Nós, que eu digo enquanto seres humanos, pequenos perante ao planeta Terra. Nós somos um nada perante ao planeta Terra. E o planeta Terra, dentro da Via Láctea, é um ponto também, pequeno. E a Via Láctea, dentro do universo, é um ponto pequeno. Então, vocês já notaram a nossa pequenez perante o universo? E
por que que a gente ainda tem, ou se acha, alguma coisa de tão importante perante aos outros? Sendo que todos nós somos tão pequenos diante da grandeza do universo. Então a gente tem que começar a pensar, ante ao infinito, como é o título do capítulo. Eu sou tão importante assim, eu tenho que ser tão orgulhoso, tão vaidoso, eu tenho que me achar tão a última bolacha do pacote? Não. Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele se colocou como um dos mais pequeninos, porque ele sempre estava disposto a ajudar os outros. Ele se colocava perante aos outros com humildade, e era Jesus Cristo. E a gente não. E muitas vezes a gente se coloca como tendo mais importância do que a gente realmente tem. É claro que nós somos importantes perante a criação. Claro, cada um de nós é importante perante a criação. Mas todos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Vamos ao capítulo, a página 2 agora, a continuação do texto. Cercado por sóis e mundos incontáveis, ergue-se dentro de si mesmo para indagar quanto aos problemas da morte, do destino e da dor. Suas perguntas silenciosas atravessam o espaço incomensurável em busca das eternas revelações. Para o coração alimentado pela fé e elevado à glória do ideal superior, o Espiritismo, com Jesus, traz a sua mensagem iluminada de esperança. Vamos ficar só na última frase, e principalmente no texto Espiritismo com Jesus, porque o Espiritismo, apesar de ser um tripé, a doutrina espírita é baseada num tripé, que é ciência, filosofia e a moral, né, a moral do Cristo. Eu já disse algumas vezes, o mais importante é a moral do Cristo, porque é a moral do Cristo que vai nos elevar enquanto espírito. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É a sensação de caridade, de fraternidade, de humildade perante aos próximos. Quem quiser se elevar perante a Deus, que se coloque como o menor entre os pequeninos. Ele já falava isso. Interrogando o infinito, que se estende triunfante no estado e no tempo, os homens ouvem a palavra dos vivos que os antecederam na grande viagem do túmulo, afirmando com imponente beleza: irmãos, a vida não cessa. Tudo é renovado e eternidade. Tanto quanto as leis cósmicas nos governam, a experiência física, indefectíveis leis morais nos dirigem o espírito. Abstende-se-vos do mal. O que ele quer dizer aqui? Que a doutrina dos espíritos, né, os nossos irmãos na vida além da vida, sempre vem nos dizer: a vida não cessa. Jesus veio nos dizer: eu vim matar a morte. O que ele quis dizer com isso? Que a morte é só uma passagem, é um estágio. Essa casca aqui, essa roupagem, ela fica aqui, vira adubo. Mas o espírito é imortal. Nós não somos corpos vivendo uma vida espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma vida corporal. Então isso aqui, temos que cuidar deles, né? Porque desse organismo, né? Melhorar a alimentação, praticar esportes. Se tiver algum problema de saúde, procure um médico, se cuide, tome os remédios que forem indicados. Mas isso aqui é transitório. A gente cuida dele, né, esse corpo aqui, para que a nossa passagem aqui durante a Terra se prolongue o máximo possível, né? Porque todos os espíritos, todos nós quando encarnamos, nós temos, vamos colocar assim, como se fosse uma bateria,
que é para durar todo o tempo da nossa encarnação. Nossa encarnação, ela é pré-definida. Você vai viver X anos. Às vezes, nós até ampliamos esses X anos, mas na maioria das vezes nós diminuímos esses X anos. Por quê? Porque gastamos demais essa nossa bateria de várias formas. Aqui não vou enumerar, não sou eu quem sou para julgar as pessoas, mas de várias formas você pode diminuir, né, o tempo dessa bateria, né? Continuando. Sim, e ele coloca aqui, ó, abstende-vos do mal. O que significa isso? O que você tem aqui dentro, Jesus já nos disse, sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós, significa que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos essa noção, nós não podemos negar que não sabemos o que é certo e o que é errado. Não temos esse direito. Então pratiquemos o bem, sintonizemos mentalmente o bem, pensemos no bem do próximo, no bem do planeta. Não carreguemos ódio nem raiva de ninguém. Isso vai fazer com que a gente também melhore, aumente essa carga dessa bateria. Excesso de raiva, ódio, pode virar uma gastrite, meu amigo, minha amiga. Pensa nisso. Os compromissos da alma com os planos inferiores constituem aumento de densidade em seu veículo de manifestação. Nosso corpo espiritual, em qualquer parte, refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno que trazemos em nós mesmos. O que eu acabei de falar. O nosso corpo espiritual reflete a treva ou o céu, o inferno ou a luz. Muita gente pergunta, onde fica o umbral? O umbral é um estado de consciência. Você pode estar vivo, encarnado, vivendo dentro do umbral. Porque você vive dentro de pensamentos ruins, de ideias más, sempre reclamando, sempre desejando mal para outro, para alguém, sempre com pensamentos de tristeza, sempre com pensamentos de, como eu disse, de raiva. E o que você está alimentando o seu coração? Que tipo de livro você lê? Que tipo de música você ouve? Que tipo de notícia você agrega para o seu dia a dia? Cultivai a fraternidade e o bem, porque hoje e amanhã colheremos da nossa própria sementeira, a cada um conforme as suas obras. Se você planta ódio, raiva, o que você acha que você vai atrair para você? Quais os espíritos que vão estar próximo de você? Você é o que você pensa, eu já falei isso várias vezes. Então essa frase é perfeita, cultivai a fraternidade e o bem, porque hoje e amanhã colheremos da nossa própria sementeira, ou seja, tanto aqui encarnados, como após o desencarne, nós vamos para as regiões, entre aspas, que nos atraem, que nos é compatível. Se eu só passei a vida inteira pregando raiva, ódio, cometendo crimes, pensamentos negativos, para onde vocês acham que vocês, ou nós, vou me colocar nessa também, para onde nós vamos? E para o umbral, se nós ficarmos nesse nosso umbral por 1, 8, 10 anos, 6 meses, pouco importa. Ainda pode ser bom, porque a gente vai ser depurado. Pior é que existem lugares bem piores do que o umbral. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Além das fronteiras de sombra e cinza, onde se esfriam e se desintegram os derradeiros farrapos da carne, a vida continua, impondo-nos o resultado de nossas próprias ações. Muito obrigado, Emmanuel.
além das fronteiras de sombra e cinza, onde se esfriam e se desintegram os derradeiros farrapos da carne, que é isso aqui, ó, nosso corpo depois que nós nos vamos. A vida continua, impondo-nos o resultado de nossas próprias ações, ou seja, não é culpa de ninguém, não. Para onde nós formos, a culpa só tem uma pessoa culpada, nós mesmos. Não é o amiguinho do lado, não é o vizinho, não é o cunhado, não é a sogra, não é a nossa esposa, não, é nós mesmos. Nós mesmos somos os culpados por o que nós vamos ter quando desencarnarmos. Amai o trabalho e engrandecei-o. É por ele que a civilização se levanta, que a educação se realiza e que a nossa felicidade se perpetua. Trabalho no bem. Você pode, dentro do seu trabalho na sua empresa, na empresa que você presta serviço, no seu dia a dia, você pode trazer esse amor de Jesus, o amor do Cristo, o amor de Deus para dentro do seu trabalho. Você pode utilizar ele como benefício aos outros. O seu trabalho pode ser de caridade também. Ninguém está dizendo aqui para você trabalhar de graça no seu dia a dia. Não, você trabalha, você tem direito à remuneração. Mas coloca amor nesse seu trabalho. Trate bem o seu cliente, seu patrão, seu colega de serviço. E fazer o trabalho também no dia a dia. Esse trabalho de caridade. Trazer no contato com o próximo, no ônibus, na rua, em casa. Na pátria das almas, chora amargamente o espírito que lhe esqueceu a riqueza oculta, olvidando que somente pelo serviço conseguimos desenvolver as nossas possibilidades de crescimento interior para a imortalidade. E quando ele fala que somente pelo serviço conseguimos desenvolver as nossas possibilidades de crescimento interior para a imortalidade, é disso que eu acabei de falar. O serviço do bem, a caridade para com o próximo, a fraternidade, o amor. É claro que, uma vez me perguntaram, mas a gente não tem ainda, ou não temos, esse amor incondicional que o Cristo tinha? Não, não temos. Se tivéssemos, não estávamos aqui. Ninguém quer, ou ninguém vai te exigir que você, andando pela rua, pegue um desses nossos irmãos que dormem na rua, até porque muitos deles nem querem sair dessa situação, e leve para sua casa. Claro que seria, se pudéssemos talvez fazer isso, seria ótimo, mas a gente sabe dos riscos que nós corremos. E uma das leis que Deus nos deu foi a lei da autossobrevivência, né? A gente não pode se fazer mal para nós mesmos, né? Nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós nos amamos, nós temos que cuidar do próximo, mas claro que nós, hoje em dia, com o mundo que nós temos, seria ótimo se pudéssemos pegar e recolher um irmão desse, levar para casa, dar um banho, um prato de comida, trocar de roupa, e ele voltasse para a rua, mas com outra forma, procurando um emprego, procurando uma outra condição de vida. Isso a gente não consegue fazer. Existem instituições que fazem isso. Nós podemos recomendar esse irmão a essas instituições, né, com toda a segurança, né, e pessoas especializadas para isso. Mas nós podemos dar um bom dia. Nós podemos, às vezes, quando um irmão desse nos pergunta alguma coisa, nos fala alguma coisa, dá atenção para ele. Não passa por ele como se ele fosse invisível. Ou como já aconteceu comigo mesmo, eu não me alegro de ter feito isso, porque me faltou fé na hora, de eu andar na rua em determinado horário e ver uma pessoa, um irmão nessa situação, vindo em minha direção, e eu com medo, porque me faltou fé, eu atravessar a rua para não correr o risco de cruzar com ele e me acontecer alguma coisa. Depois eu fiquei me martirizando, porque eu precisava ter feito isso. Não era uma oportunidade que Deus estava colocando na minha frente. Mas a água passada não move o moinho.
né? Eu agora evito de fazer isso, muito pelo contrário. Sempre tento estar à disposição quando me é necessário ou me é permitido para, pelo menos, dar um bom dia, pelo menos responder alguma coisa que me perguntam e poder ajudar de alguma forma, né? De, de dar algum alimento, até dar algum dinheiro, que se eu tiver e me pedirem, por que não? Muita gente fala assim, mas eles podem usar o dinheiro para a bebida. Aí já não, o que ele faz com o que você dá para ele já não é mais seu problema. O seu problema é como você dá. Se você doa com amor, uma doa sem exigência, sem querer saber o que ele vai fazer com aquilo, você doou porque você achou que tinha que doar, seja um alimento, algum dinheiro. O que ele vai fazer, aí já não é mais com você, já é com ele. Mas a sua parte você faz. E quando nós doamos de alguma forma, quando nós estamos a serviço do bem, a gente se sente tão bem, a gente sente não sei, uma sensação de alegria que você tem por dentro, porque nós somos feitos para isso, nós somos feitos para amar, nós somos feitos para ajudar, nós somos feitos para ser caridosos, nós não somos feitos para ser egoístas e vaidosos. Encerrando o capítulo como uma síntese, ao amadurecer intelectualmente, o ser humano reconhece sua pequenez diante do infinito e percebe a presença da vida divina em toda a criação do mundo subatômico, em as vastas constelações, ou seja, desde do átomo até as grandes constelações. Consciente da grandiosidade do universo, volta-se para dentro de si e questiona o sentido da vida, da morte, da dor e do destino. Para onde vamos, nós já sabemos. De onde viemos, nós já sabemos. O que estamos fazendo aqui, nós já sabemos. Nós viemos para evoluir enquanto espírito, como? No contato com o próximo. De onde viemos? Do mundo espiritual. Para onde vamos? Se Deus quiser, vamos para um local melhor de onde nós viemos. Numa situação melhor de como chegamos. Tem um livro do Leon Denis, que agora eu vi esse termo, essa palavra aí meia, O Destino da Dor. Se não me engano, o nome do livro do Leon Denis é esse, O Destino da Dor. É muito bom. Eu não tive a oportunidade de ler por todo agora. Deixa eu até... Está aqui o nome do livro. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Me veio esse nome, me veio o nome do livro agora, é do Leon Denis. Eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas pelo que já me falaram, né, ele narra essa nossa questão de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, com mais profundidade, inclusive, do que eu estou falando para vocês. Então, uma recomendação de leitura do livro do Leon Denis, Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor. Quem sabe não tenha sido uma intuição, por que não fazermos uma leitura dos capítulos desse livro? Eu acho que eu gostei da ideia. Problema do ser, do destino e da dor. Vejam como nada é por acaso. Retornando ao texto. O Espiritismo com Jesus responde a essas indagações com uma mensagem de esperança. A vida é eterna e não se encerra com a morte. Assim, como leis cósmicas regem a matéria, leis morais conduzem o espírito. Cada ser colhe os frutos de suas próprias ações, a cada um conforme suas obras, refletindo em si mesmo a luz ou a sombra que cultivou. Você é aquilo que você tem dentro de si. Em vários capítulos anteriores a gente já falou. O que você sintoniza? Você sintoniza amor? O que você traz para perto de você? A gente fala que, muitas vezes a gente fala que você é o que você come, né? Então, o seu organismo é alimentado daquilo que você come. O que você come? Se você come comida saudável, comida... É claro que de vez em quando é bom a gente, como eu digo, enfiar o pezinho na jaca,
Mas a gente tem que ter uma alimentação saudável para poder manter esse organismo, né? Praticar atividades físicas e tudo. Para nosso espírito é a mesma coisa. Nós temos que trazer para dentro de nós coisas boas, sentimentos bons, o amor, a caridade. A fraternidade, o bem e o trabalho são apresentados como caminhos essenciais de progresso e felicidade. É pelo serviço e pelo esforço no bem que o espírito se liberta dos planos inferiores, cresce interiormente e se prepara para a imortalidade, pois a vida continua além da matéria, sob a responsabilidade de nossas escolhas. Só esse último parágrafo acho que resume tudo, muito melhor do que eu poderia resumir em todos os capítulos que nós fizemos até agora. A fraternidade, o bem e o trabalho são apresentados como caminhos essenciais de progresso e felicidade. É pelo serviço e pelo esforço no bem que o espírito se liberta dos planos inferiores, cresce interiormente e se prepara para a imortalidade, pois a vida continua além da matéria, sob a responsabilidade de nossas escolhas. Perfeito. Eu acho que esse último parágrafo responde, de alguma forma, como devemos agir enquanto encarnados. Está aqui uma arte, né, que humildemente eu utilizei a inteligência artificial para fazer, para facilitar talvez o entendimento, e como sempre eu coloco, quem quiser me manda um e-mail, que eu mando essa arte para você, manda até os PDFs, né, as apresentações, aqui não tem problema nenhum. A síntese do ante ao finito, pequenos diante do infinito, questionamos a vida e a morte e o destino. O Espírito com Jesus responde, a vida é eterna. Então está aqui um homem perto do universo. Fala das leis cósmicas e morais que perturbam a nossa consciência. A fraternidade, o bem, o trabalho e o serviço é o caminho para a imortalidade. A vida prossegue além da matéria. Semeamos e colhemos e somos responsáveis por nossas escolhas. Quero agradecer imensamente a todos que acompanharam essa série comigo. Quem está aqui pela primeira vez pode voltar lá no começo. Tem dentro do YouTube, tem a opção de você escolher, né? Então existe uma lista de exibição do livro Roteiro, como tem de outros que nós já fizemos, né? O Médico Jesus, do José Carlos de Luca, também está lá, né? E eu convido a todos a estudarem, a lerem, a procurarem conhecimento, porque Jesus nos disse, está em João, né? E conhecereis a verdade vos libertará. E qual é a verdade? O amor ao próximo. Conhece-te a ti mesmo. Saber que a vida continua, que não acaba. E o que nós fazemos e somos aqui, continuaremos do outro lado da mesma forma. A gente só deixa essa roupagem, mas nada muda. As dores que tivermos aqui, teremos do outro lado. O bem que fizermos aqui, receberemos do outro lado. Então, muito obrigado a todos pela companhia nessa leitura e comentários do livro Roteiro. E vamos ver. Gostei da ideia de fazer do livro do Leon Denis, vou me preparar para isso. E até a próxima. Todas as semanas, ou quase todos os dias, nós temos um vídeo no canal, né? Temos vídeos do Chico, do Divaldo, de outros companheiros, né? Da doutrina, Haroldo, né? Quando temos autorização, podemos utilizar alguns vídeos deles. E conto com todos na continuidade da divulgação da doutrina espírita. Um abraço a todos, fiquem com Deus.